Bom dia, paz do Senhor. Começa esse domingo, 30 de agosto de 2020, te dando a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Como vencer as oposições à obra de Deus. Esta é a leitura e a lição que queremos fazer nesta manhã. Eu convido você para ficar conosco. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença nesta manhã, Deus, te glorificando, exaltando o Teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar nossos irmãos, nossas irmãs que irão participar, Deus, dessa escola bíblica dominical. Deus, aqueles que vão entrar durante o dia, durante a semana, que irão aprender um pouco mais da Tua palavra junto conosco. Que o Senhor venha abençoar a Tua casa, toda a Santa Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Que o Senhor venha abençoar toda a Tua casa, o Teu povo, a Tua igreja eleita, lavada e remida no sangue de Jesus. Senhor, que o Senhor venha derramar cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, alegria nos lares, esperança. Que o Senhor possa, Deus, solucionar essas situações impossíveis que às vezes os médicos não podem solucionar, às vezes os advogados, os juízes, o governo não pode ajudar. Mas o Senhor é aquele que pode entrar onde que o homem não pode realizar milagres ou fazer algo, Deus, que é impossível para a humanidade. Realiza o Teu milagre e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Textual. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Amém? Deus abençoe o seu ministério também, varão de Deus. Lázaro do Carmo, meu amigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 5, versículo 5 de 1 João. Os irmãos que quiserem nos acompanhar, sinta-se à vontade. Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças das acorrentadoras e o pó e muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, desde 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhai, e levantai-me, e disse aos nobres e aos magistrados e aos o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e coraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Lindo esse texto.
e edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande, extensa é a obra, e nós estamos apontados do muro, longe, apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Qual é a procedência desses ataques? Nós vamos estudar hoje, né? Vou ler aqui de novo para os irmãos entenderem aí como vencer as oposições à obra de Deus. Tem muita oposição, né? Mas nós iremos vencer com as forças? Não, nós iremos vencer com as nossas forças não materiais, mas com as nossas forças espirituais. E nós temos a arma, e nessa lição vai nos ensinar que devemos estar armados para vencer as lutas, as adversidades e os opositores do dia a dia. Natália Rodrigues, irmão Eduardo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente. Bom dia, minha irmã. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. 1 Pedro capítulo 5:8. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Então sabemos que a nossa luta, primeiramente, antes de tudo, é espiritual. Nós temos a luta espiritual. Nós temos esta luta, esta batalha espiritual que vem, irmãos, crescendo contra a igreja e contra o povo de Deus. E também ela vem desde o princípio, né? Quanto ali Lúcifer caiu em pecado do céu, e desde esse momento que ele foi expulso, ele tem sido o adversário de Deus e também o adversário da obra de Deus, ou seja, do povo de Deus. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para guerrear. Deus te chamou para vencer, mas com as armas certas. E nesta manhã você irá aprender, aleluia, a vencer com as armaduras de Deus. Deus te chamou para estar, aleluia, cheio, renovado e tocado por Deus. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta. Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tendo feito tudo, ficai firmes. Efésios 6, versículo 13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Tiago capítulo 4 e 7. Ficai firme. Diaconisa Isabel, evangelista Aldemar. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Ficais firme, José Rogério. Ficais firmes. Deus não quer que nós recuamos da sua batalha, da sua obra, mas Ele quer que nós, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tem a armadura que Deus nos dá. Ele tem, aleluia, para que possamos resistir os dias maus. Tendo feito tudo, ficai
firmes. Deus quer que nós ficamos firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Irmãos, tem 7 anos que nós estamos aí nesta peleja, pelejando junto com o nosso pastor na obra, nosso pastor presidente, pastor José Lima, irá fazer este ano 86 anos. Nosso pastor presidente da Confradesp, pastor José Wellington, que nós amamos tanto, que irá fazer também 86 anos esse ano. Nosso pastor José Wellington Júnior, seu filho, que é o presidente da Convenção Geral do Brasil. Nós amamos esse ministério. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, está aí de portas abertas para você que gosta de fazer a obra de Deus, para que você que gosta de servir a Deus, está de portas abertas. E nós temos muitas obras missionárias espalhadas pelo mundo, pelo Brasil. E nós estamos aí já há 7 anos fazendo a obra missionária com muito amor e dedicação. E desde o início do meu ministério, Luiz Felipe, a paz do Senhor Jesus, eu coloquei em meu coração, na frente com a minha família, aleluia, eu pedi a Deus, Deus, me dá a sua armadura, porque eu sei que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as artimanhas do inimigo, contra nossas vidas, contra as famílias. O Senhor me reverte, o Senhor me usa como profeta na terra, na sua palavra, nos louvores, na orientação e nas profecias bíblicas e espirituais, visões. Então a gente busca a Deus para que Deus nos use na terra. Isso é muito importante. Então 7 anos que estamos aí, e graças a Deus, meus amados irmãos, já fui convocado pelo ministério. Nós congregamos em Caconde, fizemos uma obra ali junto com o ministério. Depois fomos convocados para Bragança Paulista, São Paulo, fizemos uma obra de Deus ali junto com os irmãos. Depois fomos convocados para Guaxupé, sul de Minas, aonde já estamos há 3 anos. 3 anos e 2 meses fazendo a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, se você revertir, irmão Rodrigo, irmã Andréia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Se você revertir da armadura de Deus, você vai poder vencer os dias maus. Você vai, tendo feito tudo isso, você vai ficar firme e Deus vai te ajudar a não fugir das situações adversas que o inimigo, o nosso adversário, tem preparado contra a igreja de Cristo e contra a obra de Deus. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João, capítulo... Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 5. Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Aleluia. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Como é bom ter fé e experimentar a igreja do Senhor, aleluia, o agir, aleluia, e a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível que agradar ao Senhor. Hebreus 11:6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos capítulo 5:38. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:2. Irmãos, infelizmente estamos vivendo uma geração onde temos visto pessoas afastando de Deus dentro da casa de Deus. Pessoas que têm dado lugar ao diabo, ouvindo oposição, ouvindo opositores, para que você pense que no momento ele é seu amigo, você pensa que no momento ele é sua amiga, mas está preparando junto com o adversário a sua queda. Então vigie, fique em silêncio, vai orar, vai buscar a Deus, vai ficar em jejum, vai pedir orientação a Deus, porque Deus nunca vai te deixar só. Ele vai te orientar e você, com a armadura de Deus, você vai avançar em nome de Jesus. Então devemos não temer, mas crer somente, crer em Deus, crer em Jesus Cristo. Aleluia. Nesta luta as armas devem ser espirituais. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. Os demônios são nossos reais inimigos. Não é o irmão A, não é o irmão B, não é o irmão C.
Amém? As nossas lutas não é contra o seu irmão, não é contra o seu familiar, não é contra aquele que trabalha contigo no trabalho, é aquele que age no silêncio e ninguém vê e traz destruição. Ele não pede licença, ele entra e arromba e faz uma destruição. Diaconisa em Manarli, sem fé não alcançaremos a nossa salvação e não podemos agradar a Deus. Isso mesmo, glória a Deus, minha mãe. Então, ao pastor Nilson, meu pai evangelista da Casa de Deus, Deus abençoe meu pai em nome de Jesus. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. E nós devemos se brindar, irmãos, porque o inimigo da nossa alma está nos rodeando como um leão. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que está conosco. Aleluia! Vivemos momentos difíceis? Vivemos. Mas o Senhor nenhum momento nos abandonou, nenhum momento nos deixou e tem nos guardado e tem nos abençoado. As nossas lutas é antes de tudo espiritual, guarde isso. Os inimigos visíveis não meramente instrumentos do demônio. Perdão, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra as potestades do mal, aleluia, que tem trabalhado contra as pessoas. Então nós vivemos uma batalha espiritual. Amém, minha mãe. Quando ele chegar, fala que eu mandei um abraço pro meu pai. Meu pai é um guerreiro, aleluia. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo que sempre quer abalar a minha e a tua fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam que fazem estes fracos judeus? Neemias 4:2. Eles estavam trabalhando na reconstrução do muro, mas estavam ali os opositores, trabalhando contra eles. De fato, nós mesmos somos fracos. Paulo disse em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Quanto estou fraco, eu sou forte. Paulo disse isso. Quanto crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Neemias 13:31. Quando os 10 espias disseram, eles foram espiar a terra. E vocês podem ver que só 2 que falou: não, Moisés, nós podemos ir sim, é dificultoso sim, mas lá eles viram o fruto da terra, eles viram que a terra era boa, mas uma boa parte dos 10, que são 8 daqueles espias, viram só os gigantes e as dificuldades. Quanto de nós estamos olhando só para os gigantes e as dificuldades e o adversário dessa terra? Vamos atentar para as coisas boas que Deus tem para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa família. Ou seja, se você é empresário ou empresária, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Se você é um bom funcionário público, se você é um médico, uma médica, um juiz, uma juíza, aonde você estiver, um pedreiro da área da construção civil, aonde você estiver na agricultura, você que é um bancário, aonde você estiver neste país, você que trabalha na área do governo, se você se revestir da arma de Deus, você vai longe e Deus vai te proteger. Irmã Gisele Silva, bom dia, a paz do Senhor para todos que estão online também, que não escreveram, mas estão nos acompanhando nesta manhã. Glória a Deus. Quando o crente é tentado se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles olharam para a situação e a fortaleza do povo. Os israelitas recusaram-se a subir. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem da fé transmitida por Celebe, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. Neemias 13:30. O Senhor é conosco, não temais. Neemias estava sempre pronto a encorajar ao povo israelita, o povo de Deus, para a reconstrução do muro.
Somente, irmãos, um homem de Deus, com uma visão de Deus, uma mulher de Deus, que tem autoridade para encorajar as pessoas, para dizer: não temas, a palavra de Deus diz, não temas, para dizer: eu estou contigo, a palavra de Deus diz, eu estou contigo, para dizer que Jesus o chamou para a salvação, para a vida eterna. Somente aqueles que estão no mundo espiritual, que tem palavra de vida eterna para o próximo, para as pessoas que estão precisando de ouvir a vontade de Deus. E Deus está te chamando nesta manhã para você segurar bem forte na mão dele e prosseguir, porque ele te chamou para vencer, povo de Deus. O Senhor é conosco, não temas. O inimigo ataca com a arma do escânio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escânio, são tentados a ficarem desanimados, porque vem as lutas, irmãos, e muitas vezes a nossa visão, o nosso pensamento como ser humano, olhamos só para lutas e às vezes ficamos sentados esperando a bênção vir do céu e ela não vem. Nós temos que correr atrás, nós temos que avançar, seja onde Deus for te levar, ele vai, aleluia, te usar. Todavia devemos lembrar de que isso é que os fiéis sempre tiveram que suportar. Hebreus 11:36, Salmos 35, versículo 15 e 16, Salmos 44, 13 e 14. Nem mesmo Jesus escapou do escânio. Mateus 20, 19, 27, Mateus 27, 29 e 39. Ele disse: se me chamaram de Bezebu, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Mateus 10, 25. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Mateus 10, 38 e 39. 16, capítulo 16, 24 e 25 versículos. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Perdão, Gálatas 5, 11. Então, os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Gálatas 5, 11. Meus amados irmãos, vê o exemplo de Jesus. Como Jesus sofreu. Como Jesus foi humilhado. Foi chamado de filho das trevas. Foi rejeitado. Foi cuspido, maltratado, humilhado. Os irmãos conhecem toda a história de Jesus. Mas Jesus passou tudo isso por mim e por você. Foi o mesmo. Alguém tinha que enfrentar os opositores daquele muro. Alguém tinha que enfrentar os opositores da reconstrução de Jerusalém. E Deus escolheu Neemias. Deus manda te dizer hoje que Deus está te escolhendo para avançar e não recuar. Porque ai daquele que pegar no arado e olhar para trás. Ai daquele. Então, se você, meu irmão, minha irmã, saiu para fazer algo de Deus, faça. Não olha para A nem para B. Não olha para a direita, para a esquerda, nem para trás. E cuidado para quando olhar para frente, porque Jesus está em cima, olha para cima. Mas cuidado para não tropeçar, porque no meio do caminho vai ter pedregulho, vai ter espinhos para furar seus pés, vai ter pedradas. E a árvore que tem bom fruto, ela recebe pedrada. É ou não é? Você olha a mangueira, opa, que manga espada bonita, olha que manga coquinho bonito. Você logo já não tem uma madeira para você pegar, você quer tapar a pedra. É ou não é? É o mesmo exemplo da obra de Deus. Então sempre, meus amados irmãos, eu vos convido a olhar para Cristo e esquecer quem está ao redor, que está te caluniando, que está te oprimindo. Ou seja, o inimigo usa pessoas também para opressão na terra. E ele é o nosso maior adversário de Deus e da obra de Deus e da família. Ele quer destruir a família, ele quer destruir a igreja. E o adversário não está satisfeito com a minha casa, com a tua família. Mas eu e você temos as armas espirituais para vencer todas as dificuldades, seja no trabalho, na faculdade, na sua casa, no meio da família, na sua vizinhança. Vá para a oração, porque Deus vai te dar vitória. Ah, pastor, eu não vou prosseguir não, porque está muito difícil. Lembre da humilhação que Jesus passou na cruz. Imagina só se Jesus desistisse, você que me ouve neste dia, que Jesus desistisse de mim e de você. Como seria a humanidade? Já está difícil, seria pior ainda. Então Jesus me alcançou, te alcançou,
e Ele está pronto para nos proteger. E não desanime, porque o inimigo sempre vai querer desanimar o servo de Deus e os fiéis da casa do Senhor. Nem mesmo Jesus escapou do escândalo, nem mesmo Jesus escapou da humilhação, nem mesmo Jesus escapou das palavras de blasfêmias. Então, meus amados irmãos, mas Ele resistiu tudo firme, que possamos resistir os dias maus firmes, constantes, prosseguir avante, como Neemias prosseguiu. E Neemias orientou o povo através de Deus para o povo estar uma parte armados contra os inimigos, contra os opositores, e uma parte estava em trabalho. Ou seja, ninguém estava parado, todos estavam trabalhando. Aqueles que vigiavam, não dormiam, estavam armados para contra os inimigos quando vinham atacar. E aqueles que trabalhavam, ou seja, estava gerando um grande movimento em Jerusalém. E eu quero te dizer, Deus está trabalhando aí na tua igreja, Deus está trabalhando no meio da tua família. Irmão Silvio Carvalho, a paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Deus está trabalhando aí em favor da tua família. E Deus manda te dizer nesta manhã, aleluia, prossiga, confia, porque Ele te escolheu e Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida. Pastor, eu já ouço isso há 10 anos, há 20 anos e nunca se realizou. Fica na posição, sirva a Deus com sinceridade, porque sempre o inimigo vai colocar no seu coração, em mancarla, a paz do Senhor Jesus. Sempre o inimigo vai colocar no teu coração desânimo. Sempre o inimigo vai mostrar aquilo que não é bom para que você pare, para que você recua. Mas Deus manda te dizer, mais uma vez, prossiga. Aleluia. O inimigo chama as nossas atenções para a imensidade da tarefa. Verificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quanto, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, Êxodo 3:12. Irmãos, nós como homens, Deslon, Cassiane, meus amigos que estão fazendo a obra de Deus lá no norte de Minas, lindo trabalho, parabéns, senti a presença de Deus aqui, vendo aqui os vídeos, vendo aqui o evangelismo lindo que vocês estão fazendo aí no norte de Minas, na beira das estradas, com aquelas pessoas que estão precisando realmente de ajuda, de uma cesta básica, de um momento espiritual. Parabéns, glória a Deus, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esta obra missionária, toda a igreja aí que estão avançando para o norte de Minas, fazendo a vontade de Deus. Deus te abençoe, companheiro, presbítero Deslon, homem de Deus, seguindo os passos de Jesus e do seu pai, saudoso pastor Denilson Cosmo. Denilson Cosmo é um grande exemplo que deixou para nós, para fazer a vontade de Deus na terra. Aleluia. Moisés, ao olhar para as dimensões da tarefa para a qual Deus chamava, recusou-se a ir. Quanto, porém, Moisés meditou a palavra de Deus, que Deus iria com ele. Então, meu irmão, o homem, aleluia, sem a orientação divina, ele é natural. Sem o Espírito Santo de Deus, ele se torna mais natural ainda. Mas um homem cheio de Deus, no mundo espiritual, nada vai o deter, nada vai parar este homem, esta mulher de Deus. Por quê? Ele está buscando na bússola, que é a palavra de Deus. Ele está na orientação divina. A paz do Senhor, irmã Gil Souza. Deus abençoe, irmão Marcão, irmão Vini aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua filha e seu genro também. Então, meus amados irmãos, Deus, irmãos, quando Moisés olhou para as limitações humanas, ele falou, eu não vou, eu não posso. Mas quando Moisés olhou para a Sagrada Escritura, quando Moisés consultou a Deus, ele avançou. Irmã Marli Vieira, a paz do Senhor Jesus. Então avance neste dia. Quanto, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, ele não desistiu, ele prosseguiu e tomou coragem no rumo da sua vida, em Êxodo 3:12. E que Deus seria com a sua boca, Êxodo 4:12. Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra de Deus? Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Quem faz a obra de Deus? Isaías 26:12. Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos
e a tarefa seja grande. A tarefa é grande? A luta é grande? Prossiga, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para uma grande obra. Não desista. Compartilhe esta live neste dia, esta escola bíblica, para que outras pessoas possam ser edificadas também nesta manhã junto conosco. Aleluia. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. É ou não é? As pessoas chegam até nós e falam: pastor, eu ouvi falar. Pastor, estão fazendo isso. Mas o pastor, como homem de Deus, que consulta a palavra de Deus, que ora, que jejua, que busca, que conduz as ovelhas ao céu, ele não pode ser um pastor menino, ou seja, não pode ir com conversa do povo. Tem que realmente sondar, tem que virar investigador, se for preciso, tem que sondar as coisas e na oração e pedir a Deus: Deus, não deixe que eu fique confundido, ou não deixe, Deus, que eu fique enganado. Deus vai usar o homem de Deus para conduzir o rebanho, porque, irmãos, muitas das vezes, infelizmente, os grandes líderes fracassam porque ouve o povo e esquece de buscar a palavra e esquece de ouvir a voz de Deus. Para uma igreja ser bem conduzida, para um povo de Deus ser bem conduzido, precisa do líder espiritual estar na busca da palavra de Deus, consultando a palavra de Deus e estar ligado no trono da graça em Deus e buscando a vontade de Deus. E infelizmente muitos companheiros pararam, muitos deixaram pelo caminho a obra de Deus porque ouviram o povo, e muitos deles infelizmente hoje estão afastados do caminho de Deus. Então você, meu companheiro que me ouve, companheiro que parou, volte para Jesus. Jesus te chamou para uma grande obra. Faça a vontade de Deus e ouça a voz de Deus. Atenta o teu ouvido para o Senhor, porque Deus quer falar contigo. Aleluia. Então, boatos e mentiras sempre vai existir. Então, peça a Deus orientação antes de tomar uma atitude contra um irmão, contra uma irmã. Peça a Deus, vai orar, porque às vezes foi conversa, às vezes aquele irmão que não vigia nada, às vezes aquela irmã que não vigia nada e falou uma fofoca, um boato, e aquilo veio destruir uma família, destruir um casamento, destruir até mesmo uma igreja. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Foi levantada uma calúnia contra Neemias através do povo samaritano. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir rei. Neemias 2, versículo 19. Neemias capítulo 6, versículos 5 e 6. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, os inventas. Neemias 6:8. Paulo escreveu: tornando-nós recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama. 2 Coríntios 4, versículo 4 a 8. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se, exultarem e a não atentarem para que se falam deles. Mateus 5, 11 e 12. Eu costumo dizer aqui, irmã Gilmara Souza, família de Cristo que me ouve nesta manhã, eu costumo dizer: se estão falando bem ou se estão falando mal, é porque você está sendo lembrado. Se estão falando bem, amém. Se estão falando mal, glorifica a Deus. Porque se estão falando mal, é realmente aquilo que estão falando de você é verdade? Realmente aquilo que estão falando da sua família é verdade? Não, né? Então, prossiga para orar o alvo. Eu consigo dizer várias vezes essa palavra, porque realmente é o que precisa ser feito. É nós prosseguimos para o alvo, que é Cristo Jesus. E foi isso que Neemias fez. Ele desmentiu no poder da palavra. Veio uma mentira como um poder de verdade contra Neemias. É assim que funciona. Mas Neemias usou a verdade para combater a mentira que veio contra ele. E Neemias rompeu, e o povo judeu se uniu a Neemias, e todo o povo venceu e reconstruiu ali Jerusalém junto com Neemias. Então façamos como Jesus. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a se alegrarem, se exultarem e não atentarem para que se falam deles.
como o salmista diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, aleluia. Então se alegre, pule, cante e exalte o nome do Senhor, porque grande é a vitória do povo de Deus, e os boatos e as mentiras cairão por terra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo que falaram de mim, você foi consultar? Aquilo que falaram de você, você foi consultar, foi ver se é realmente a verdade? Você foi orar? Você orou por mim? Deus, tenha misericórdia do teu servo, Deus. Se realmente ele está fazendo isso, Deus, perdoa ele, salva ele, liberta o pastor Emerson. É assim que você tem que fazer. É orar por aquele que está no caminho. Se está no caminho certo, ora por ele. Mas se está errando, ora por ele também. A paz do seu irmão, glória. Deus te abençoe, minha irmã, sua família. O inimigo usa como arma as astúcias, as ciladas e as astúcias do inimigo. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Porque os samaritanos, irmãos, eles levavam o coração para o mesmo tempo para Deus, mas eles adoravam a deuses estranhos. Insistiram na proposta, mas convite foi repetidamente recusado por Neemias. Glória a Deus. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Ou seja, não vou parar, não vou recuar. Que fique pelo caminho aquele que não quer fazer, mas eu e você que quer fazer, vamos avançar e vamos orar por aquele que ficou no caminho, para que Deus levante e tenha bondade da sua misericórdia, para que aquela pessoa possa levantar novamente, e vamos ajudar, vamos instruir, vamos ensinar a palavra de Deus, porque aquele irmão que parou, ele vai crescer, ele vai se levantar de novo, e Deus vai usar ele com autoridade na terra, em nome de Jesus. Não desista desse irmão, dessa irmã que parou no caminho, não. Prossiga junto com ele, orando, pregando a palavra, fazendo como eu fiz com um amigo. Verdade, pastor, não jogar pedra nele. É verdade, não pode jogar pedra nos irmãos que está parado. Então, irmãos, meu exemplo, eu tinha um irmão na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, que ele sempre foi uma bênção na igreja. Um rapaz boa pinta, um rapaz de família, casado, uma família linda, alegre de ter na igreja, dando glória a Deus, aleluia, pregando, louvando a Deus. Mas aconteceu algo que ele se distanciou da casa de Deus. E eu comecei a ver aquele irmão que é cheio de Deus, andando de bermuda, sem camisa, de cordão, e fumando na rua, empurrando bicicleta, passando pela ponte. Mas todos os dias Deus permitia eu encontrar com ele. E eu lembro disso. Todos os dias eu falava com ele assim. Não vou falar o nome do irmão, porque o irmão é bem conhecido da minha cidade. Todos os dias eu falava assim com ele assim: a paz do Senhor, meu irmão. E ele fumando. E ele engolia seco, ele me dava a paz do Senhor. E eu, muitas vezes eu parava com ele e apertava a mão dele e abraçava ele. Falava: Jesus te ama, volta para onde você saiu. E hoje, irmãos, ele voltou um tempo atrás já, graças a Deus. Eu estava um dia num culto na nossa igreja, e ele chegou e eu não lembrava mais disso. E ele foi contar o testemunho dele num congresso que tinha na igreja. Irmãos, eu estava desviado, eu estava afastado da casa de Deus. Mas todos os dias, eu era diácono ainda, o diácono Emerson encontrava comigo e me dava a paz do Senhor. E a paz era tão pura que aquela paz me libertou. Que aquela paz me transformou, me trouxe eu e minha família de volta para a casa de Deus. E hoje o irmão está fazendo tudo de melhor que ele deixou de fazer para Deus, ele voltou a fazer. Por quê, irmãos? Nós temos que semear a paz. O que nós temos de melhor? É a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus que Deus nos deu. E é muito importante, irmãos, toda vez que eu falo de almas, eu choro, porque é a alma que faz parte do reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo na terra, ganhar a alma para o Senhor. Buscar as pessoas, orientar elas no mundo espiritual, levar as pessoas mais perto de Deus, não longe de Deus, mas essa é a nossa função. Levar as pessoas mais próximo de Deus. Amém? Mais que o inimigo se levanta, mais que o inimigo arma as artimanhas, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, temos que levar as pessoas mais próximas de Deus, e nós iremos conseguir fazer isso, porque Deus está conosco, e nós já vencemos e iremos continuar vencendo, em nome de Jesus, o inimigo,
o adversário. Aleluia. O inimigo usa com as armas as suas astúcias. Os samaritanos convidavam os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias e insistiram a proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Estão tentando levantar contra ti? Irmã Cláudia de Souza, a paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe sua família, minha amiga, meu amigo, sua família maravilhosa aí em Macaé, Rio de Janeiro. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmã Gilmara, vocês são bênçãos nas nossas vidas. Irmãos, quando alguém olhar para você, ouve bem esta questão nesta manhã. Quando alguém olhar para a sua família e falar que não vai conseguir, seu marido é um fracassado, seu filho é um fracassado. Quando jogarem palavras de maldição, você repreende em nome de Jesus. Porque você foi chamado e a sua família por um exército. E esse exército é o exército de Cristo. E quem está no exército de Cristo vence, rompe e consegue chegar em pódios. Uma certa vez, eu conheço um juiz ali em São Paulo, que ele, quando criança, ele tomou água raiz. E ele foi muito prejudicado porque a água raiz, os irmãos sabem que é muito forte. Mas a mãe dele não desistiu dele. A mãe dele continuou orando com ele, buscando com ele. E os médicos falaram, esse menino não vai aprender a ler, esse menino não vai aprender a escrever, esse menino vai ter que estudar numa escola especial. E quando a mãe falou amém, ela não falou amém. Ela falou assim, médico, doutores, doutoras, esses são o diagnóstico de vocês. Mas eu sirvo um Deus poderoso que vai curar meu filho e ele vai ser um grande homem na terra. E este homem, irmãos, foi curado. Este homem fez o concurso para ser delegado, se tornou delegado. Fez advocacia, se tornou advogado. Depois fez o curso para a promotoria do estado de São Paulo, passou nas primeiras vagas e depois se tornou juiz. E hoje, sabe o que ele é no estado de São Paulo? Indicado pelo presidente da República na época, se não me falha a memória, era Dilma. Ela indicou ele e ele hoje é desembargador do estado de São Paulo. Então aquele que era desprezado, aquele que não ia ler, aleluia, aquele que não ia escrever, aquele que o médico desenganou, hoje é um desembargador no estado de São Paulo e pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Então, meus amados irmãos, isso aí, minha irmã Gilmar, está repreendido todo o mal contra a vida dos nossos filhos, palavra de maldição. O meu filho ou o seu filho, a minha filha, eu tenho uma filha, a minha filha é uma bênção de Deus. Nós temos que profetizar sobre nossa casa a bênção. Homem de Deus, mulher de Deus, não transmite maldição. Se está transmitindo maldição, está repreendido em nome de Jesus. É isso aí, irmã Gilmar, em nome de Jesus. Então, se alguém olhar para você, para sua família, aí você fala igualzinho Neemias, estou fazendo uma grande obra que não poderei descer, ou seja, não poderei parar. E não vou olhar para trás. E se tem alguém querendo derrubar Neemias, Deus vai levantar um exército para estar do lado de Neemias e nós vamos vencer juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guardar contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias 4:13-20. Tem gente que quer vencer atacando, não é atacando. Quem congrega comigo e quem congregou comigo há muitos anos sabe que o conselho do pastor Emerson, da missionária Andréia, qual é o conselho? Vai orar. E muitas vezes os irmãos, na hora que eu falava vai orar, ficavam nervosos comigo. Pastor, esse é o conselho que o senhor tem para mim? Ficava nervosa comigo. Esse é o conselho que o senhor tem por mim. Mas depois no futuro via que aprendeu a orar, e a oração é a chave que abre qualquer porta. Quando você vai orar, ou você que é católico vai rezar, é o melhor caminho até a Deus. Na oração que nós fazemos a Deus, buscamos a Deus, é o que nos levamos mais perto de Deus. Quando o negócio está difícil, estreito, Deus vai solucionar o problema para você. Deus vai abrir uma porta de escape para você. Porque Ele é tremendo, aleluia. Ele é poderoso.
Então os samaritanos ameaçaram a guerrear contra os judeus, ameaçaram guerrear contra o povo israelita. Mas só que Neemias, com toda a sabedoria, falou: vamos orar, mas também vamos se armar. É isso que eu estou falando para vocês hoje. Se proteja nas armas espirituais, para que o dia mal vir, você não venha desfalecer, não venha se entristecer, não venha se desesperar, mas venha avançar. Aleluia. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. O interessante é que os irmãos que me acompanham sempre nas redes sociais, na igreja, sabem que eu sempre oriento os irmãos. Eu sempre falo algo muito interessante, que nós não teremos na terra que vivemos hoje dias fáceis, mas teremos dias aliviados por Cristo. E Deus, irmãos, nos chamou para guerrear, não ficar parado. Você que está parado, meu irmão, você que fica preso nesse mundinho, nesse caráter fachuto, muda. Peça a Deus para mudar, porque o mundo aí fora quer nos consumir, quer nos destruir, mas nós temos as armas, que é a palavra, que é a couraça da justiça, que é a armadura, que é o jejum e a oração, é o louvor, a leitura diária da palavra, nós não ficar dentro do casulo, mas sair para fora. A igreja foi chamada para sair para fora das quatro paredes. A igreja é um templo ali, para congregar, para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, mas a igreja foi chamada para ir para fora. Deus quer que você avança, Deus quer que você prossiga. Não olhe para os opositores, não olhe para os desânimos, mas prossiga, porque Jesus te chamou para vencer. Aleluia. O caráter de Neemias revela-se ilimbado no material escrito disponível. Ele foi tão dotado e talentoso como qualquer homem dos tempos por exílicos. Seu contagioso patriotismo era profundo e intenso e levava os homens a deixar suas colheitas a fim de viajar para Jerusalém e trabalhar na reconstrução do muro. Aleluia. Sua rígida integridade, associada a uma bondosa humildade, fazem com que ele se proteja com um notável exemplo de licença leiga. Sua habilidade prática de recusar qualquer recompensa pelo serviço. Neemias 5, 14, 18. Deve ter deixado uma impressão indelível nos pobres de Jerusalém. Sua intensa fé em Deus e genuína piedade eram evidenciadas pelo zelo que dispensava a ética e a parte cerimonial da religião. Ou seja, ele era um homem tão voltado para Deus. Ele era um homem... Vamos orar assim, tá, irmão Cláudio? Em nome de Jesus. Ele era um homem tão perto de Deus, que a sua reverência a Deus, a sua adoração a Deus, estava fazendo todos aqueles que estavam longe, nos seus plantios, abandonar o que estava fazendo para ir reconstruir o muro de Jerusalém. Aleluia. Deus vai enviar de longe, Deus vai enviar de perto ajuda para você, mas Ele não vai te abandonar, porque Ele não te esqueceu. Aleluia. Acima de tudo, sua devoção ao dever, a sua infaticável energia de determinada persistência impulsionaram um grupo de homens que nunca desistiam. Neemias era um homem de ação, não um homem que se sentava para esperar que Deus fizesse com que acontecesse algum evento sobrenatural. A desesperada condição de seu povo exigia sem demora que fossem tomadas medidas extremas. Analisando sua obra como um todo, Neemias realmente foi um homem preparado por Deus para agir naquela hora. Neemias era um homem preparado naquele momento. Deus está preparando você para algo que vai ser feito na terra, e você será usado, você será usada como Neemias foi usado para a reconstrução ali do muro de Jerusalém. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. É isso que é importante. Você não está na sua vontade,
mas na vontade de Deus. E às vezes nós falamos assim, eu vou esperar Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo, eu não faço. Se Deus não falar comigo, eu não vou. E às vezes Deus fala com nós, não é através de profecia. É no nosso coração que Ele fala, no nosso pensamento. Ele vai no profundo da alma e fala, vai porque eu sou contigo. Quantas vezes eu pensei, eu vou parar, eu vou arrumar um emprego para mim, eu não vou prosseguir. Aí Deus vem e fala comigo. Comigo mesmo, não usa profeta, Deus fala comigo. Porque eu tenho intimidade com Deus. Você tem que ter essa intimidade com Deus. E Deus fala comigo, anima-te, levanta-te, porque eu estou contigo. Não temas o que pode um homem fazer contigo. Não temas que o mundo pode vir te oprimir. Prossiga, porque eu te chamei. E é isso que Neemias tinha, irmãos. É isso que o povo de Deus tinha. Eles venceram porque eles tinham certeza que estavam na vontade de Deus. E nós temos que andar na vontade de Deus. Aleluia. Neemias disse aos seus inimigos, ó Deus dos céus, e o que nos fará prosperar. O Deus dos céus, aleluia, é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações. Provérbios 29:20. De falarmos palavras impensadas. Quantas palavras nós falamos, irmãos, que não agradam a Deus? Palavras impensáveis. Nós temos que vigiar no que falamos. Temos que vigiar nas nossas atitudes. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejaria por eles. Esta certeza nos guarda das precipitações. Ou seja, se Deus te enviou, vai, porque Deus vai te honrar. Aleluia. Podemos assim governar o nosso espírito. Provérbios 16:32. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência lhe se sobre como Neemias orava. Ouve, ó Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te de meu Deus, de Tobias e Sabalate. Neemias 4:4. Que queriam parar Neemias de qualquer maneira, mas Neemias orava por eles. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante de Deus, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Pastor, mas vamos ficar só na oração, só orando? Esperei com paciência do Senhor. Mas lá fala, pois Ele ouviu meu clamor, porque Ele ouve e responde, igreja. Você que me ouve nesta manhã, pode orar porque Ele vai te responder. Pode clamar porque Ele vai te responder. Vamos ver daqui a pouquinho pessoas que oraram por 1, 2, 3 vezes, Deus respondeu. Pessoas que oraram na Bíblia por 7 vezes, Deus respondeu. Amém? Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, igreja. Orai sem cessar. Aleluia. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Lucas 18:1. Paulo exortou aos efésios a perseverarem em oração, em súplica, no Espírito. Efésios 6:18. E aos colossenses ele escreveu, perseverai em oração. Colossenses 4:2. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupado. Lucas 10, 38, 42. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazer-nos pensar em outras coisas. Acontece isso comigo, igreja. Às vezes eu começo a orar, ou ler a palavra, ou meditar num estudo bíblico, vem pensamentos que não são de Deus e a gente começa a orar e repreender pensamentos que atrapalham a nossa leitura,
Aí você começa a pensar em alguma coisa que é da terra, você começa a pensar em alguém da família, você começa a pensar na dívida, é coisa maligna. Quando você está andando, você não lembra nem da dívida. Mas quando você começa a estudar a palavra orar, você começa a lembrar da dívida, começa a lembrar dos problemas, é ou não é? E o inimigo vai armar de tudo para nos parar. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Deus te chamou para estar mais próximo dele. Você tem que estar próximo de Deus, porque aí sim Deus vai estar próximo de você. Quando nós olhamos, irmãos, para muitas pessoas na terra, nós olhamos com um olhar de julgamento. Nós temos esse defeito de julgar as pessoas. Mas o único que tem poder de julgar as pessoas é somente Deus. E quando nós olhamos, irmãos, aleluia, com um olhar de auto-julgamento, nós pecamos. Porque Jesus, irmão, nos chamou como advogado. Ele é advogado da igreja. E Jesus nos chamou para advogar as causas dos irmãos pecadores, para ajudar o fraco, para ajudar aquele que está caído a levantar. Jesus nos chamou para usar de misericórdia com o próximo. Aleluia. Só um momentinho, irmãos. Missionário André. Só um momentinho, irmãos. O carregador tá meio fraco aqui. Missionário Andréia. Ah, tá longe, por isso tô falando alto, tá, irmãos? Perdão aí, tá? Aleluia. Me empresta, filho, um carregador novo, que esse carregador que tá fraco. Tá acabando aqui a bateria, senão vai dar tempo de concluir a aula. Só um momentinho, tá, irmãos? Pra me trocar aqui o carregador. Não sei por que não está carregando. Não sei por que, irmãos. Não, Deus... Não, vai ter que trocar mesmo. Só um momentinho aqui, tá, irmãos? Coisa rápida. Aí melhorou, mas na hora que eu coloco ele não carrega. Deixa eu ver aqui. Só trocar aqui, irmão. Só um momentinho, tá? A gente concluir. Nós estamos terminando já a aula já. Obrigado, filha. Deus abençoe, tá? Desculpa aí te chamar alto que estava longe. Não. Irmãos. Então vamos lá pra gente concluir. Devemos também orar. Orar sem cessar. Jesus deixou nós o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Lucas 18:1. Paulo exortou os efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. E aos Colossenses ele escreveu: perseverar em oração. O que é então perseverar em oração? Nós já lemos, né? Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, é ou não é? Mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo nós pensar em outras coisas. É persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou quanto tempo? Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, por os espíritos malignos tinha impedido a resposta. Daniel 10:11, versículo 11 e 14. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva, Lucas 18, do 1 ao 6. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, Mateus 26:44. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu, 2 Coríntios 12, 8 e 9. Elias orou 7 vezes que chovesse e choveu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 ao 45. Depois os irmãos leem, meditem nesses versículos, nesses capítulos. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Atos 1:14, Atos 2, 1 ao 4. Estou correndo um pouquinho aqui, irmãos, que eu tenho que encerrar, porque eu vou já visitar hoje os idosos, pessoas da área de risco, porque hoje é ceia do Senhor aqui, e eles não vão poder comparecer no templo, nós vamos já levar para eles a ceia hoje em nome de Jesus. Hoje vai ser Santa Ceia do Senhor aqui no setor de Guaxupé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois de 5 meses
com a ceia delivery, né? Os irmãos só iam à igreja e pegavam a ceia. Hoje nós teremos um culto rápido, mas presencial. Teremos o louvor, a leitura da palavra, teremos a oração, e teremos a palavra e a celebração da ceia para os irmãos que irão presente no templo hoje, em nome de Jesus. Então Elias orou 7 vezes que chovesse, e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Irmãos, os irmãos têm uma ideia? Daniel orou 21 dias, certo? Jesus orou por 3 vezes pela mesma coisa, e Paulo também orou 3 vezes pela mesma coisa, para que Deus respondesse o milagre. Elias orou por 7 vezes, não é verdade? E os discípulos ali no templo também orou por quantos dias, irmãos? 10 dias, até que o batismo do Espírito Santo fosse derramado ali sobre eles, que foi a promessa de Jesus. Jesus, depois da ressurreição dele aqui na terra, depois que ele ressurgiu entre os mortos, ele ressuscitou, ele ficou por 40 dias, aparecendo e sumindo, falava com os discípulos, orientava os discípulos por 40 dias. Depois dos 40 dias ele fez ascensão ao céu, subiu ao céu e prometeu enviar o Consolador, e demorou os 10 dias no céu, aqui contagem da terra, para que viesse o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre ali toda a casa, todos os irmãos que estavam ali, quase 120 pessoas falaram em línguas estranhas, né? Foram batizados com fogo, oraram por 10 dias. Mas mesmo naqueles 10 dias, ele teve 2 discípulos no caminho de Emaús que desistiram, né? Estavam indo embora, mas depois voltou, né? Voltou antes dos 10 dias, né? Aconteceu isso antes dos 10 dias. Eles voltaram, né? E porque teve um encontro real com o Messias. E quantas pessoas estão precisando ter esse encontro real com o Messias? Se for preciso, todos os dias eu quero ter esse encontro real com ele, porque eu quero entrar no céu, viu? Eu quero ser orientado por ele, em nome de Jesus. Orar até que venha a resposta. Devemos orar até que venha a resposta. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. Romanos 8:26, Efésios 6:18. O Espírito Santo ora em nós. O Espírito Santo ora em nós. Enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos a nossa tarefa diárias, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito, e ele levar-te para esta gloriosa vida de oração. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém, que a peleja por eles e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Então, meus amados irmãos, às vezes as pessoas falam: pastor, ora por mim. O pastor está lá na fila do banco. Aí chega lá um zap: pastor, ora pela minha filha. O pastor vai dobrar o joelho lá no banco para orar? Não. O pastor em pensamento vai falar com Deus já, irmãos. Porque a minha vida é orar. Eu estou dirigindo o carro, viajando, chega uma mensagem para minha esposa: Senhora Andréia, faça oração, mas pede o pastor para orar aí pelo meu filho. Nós dirigindo, nós oramos. Se tiver em outro lugar, numa festa, num casamento, chega uma mensagem para o pastor tem que orar, irmão. O pastor está divertindo, comendo bolinho, churrasco, tem que parar e orar. Mas aí vai dobrar o joelho lá no churrasco para orar, vai gritar pro ouvido, não precisa disso não. Olha o que o escritor está falando aqui. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre em oração. E eu sempre falei isso pro povo. Teve um dia que um jovem falou assim: pastor, mas você anda, como é que você ora o tempo todo, pastor? Irmão, eu estou trabalhando, eu estou orando, estou ligado, estou trabalhando, mas estou orando, meu pensamento é com Deus. O meu pensamento somente Deus sabe. Só Ele vai ler meu pensamento, o inimigo não tem poder de ler meu pensamento. E esta oração em pensamento é muito forte, irmãos. Lógico que nós temos que exclamar, nós temos que orar, gritar em alta voz se for preciso, para falar com Deus. Os tradicionais falam que não precisamos de dar glória, nem aleluia, e nem falar em mistério, e nem orar em alta voz, ou fazer uma oratória alta, porque Deus não é surdo, né? Eu concordo com os irmãos, Deus não é surdo, mas Deus também quer ouvir a sua expressão de clamar a Deus em alta voz. Pode orar em silêncio, mas também orar em alta voz, porque Ele te recebe a tua oração,
seja em silêncio ou em alta voz, exclame a Deus, celebre Ele com a sua voz ou com seu júbilo, porque você será usado por Deus. O Espírito Santo ora em nós. Então, enquanto trabalhamos, enquanto nós ocupamos de nossas tarefas diárias, o Espírito Santo não se preocupa acerca da nossa posição do nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você que tem a sua lição aí em casa, nós temos as perguntas e as respostas. Qual é a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Os ataques contra a obra de Deus procedem do próprio diabo. Como devemos enfrentar os ataques do diabo? Com a armadura de Deus, que são as nossas armas espirituais. Com que armas o inimigo nos ataca? O inimigo nos ataca com as armas do escárnio, do desprezo, dos boatos e das mentiras e etc. Como os judeus venceram a oposição? Pela oração. Oh, glória! O que nos recomenda o apóstolo Paulo? Que oremos sem cessar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Compartilhe aí esta lição, compartilhe essa escola bíblica dominical para que chegue em outras vidas. E muito obrigado aos irmãos que compartilharam, que participaram conosco e que nos acompanhou até esse exato momento. Obrigado pela sua paciência, por nos ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Façamos assim: eu oro por você e você ora por mim, e você ora por mim e eu oro por você. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por este momento de palavra, momento de instrução espiritual, momento de comunhão com o Teu Espírito Santo e com a Tua igreja. Derrame as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, aonde ele estiver, na Europa, na América, na Ásia, aonde estiver, nas partes da terra mais remotas, no mar, nas matas, aonde estiver um ser vivo precisando da Tua ajuda, socorra, Deus. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã. Eu ministro nesta manhã a cura, o milagre, a libertação das drogas, as libertações dos vícios, as libertações, Deus amado, daquilo que leva o homem para longe de Deus, a mulher para longe de Deus. Deus, traga alegria a esta família, traga paz, traga união, traga esperança e traga visão do mundo espiritual para esta família. E nós repreendemos esta manhã todo câncer, toda leucemia, todo mal nos rins, no pâncreas, no útero. Deus, todo mal no seio, aonde tiver na cabeça, aos pés. Toque e cura, Pai. Não deixe que o coronavírus chegue em nossas casas, mas se outrora o Senhor permitir chegar em alguma casa de algum irmão, de alguma irmã, o Senhor possa curar e livrar da morte, como o Senhor tem livrado milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. E eu creio no Teu milagre, eu creio nas Tuas promessas e nas Tuas bênçãos. Cobre o Teu povo com o Teu sangue carmesim e dá vitória a esta mãe, este pai, esse filho, esta filha que precisa do Teu milagre neste dia. Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, e até breve, em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Um bom domingo também, minha mãezinha. Um ótimo domingo para todos os irmãos aí que estão conosco. Deus abençoe. Até breve, em nome de Jesus. Fique com Deus.